Bom, pessoal, agora a explicação do módulo 55, governo Geisel e de Figueiredo. Bom, o Geisel vai ser o quarto presidente da República, né? Ele também representava um pouquinho de virada na chave por causa do milagre econômico que não deu muito certo, que eu falei no vídeo anterior, tá? Então ele é do grupo mais brando, que eram chamados de castelistas ou moderados, tá? Então ele vinha após o fracasso do milagre econômico, tentando ali conter o descontentamento nacional, tá? Então ali o Brasil começa a variar um pouquinho a sua política externa, tá? Então ele também, por exemplo, ele volta a ter relações diplomáticas com a União Soviética que ali, num ponto de vista mais conservador, desagrada um pouco os Estados Unidos, mas isso vai se diluindo com o tempo, porque a Guerra Fria já estava chegando no sua reta final, tá? A partir da 77, 78 ali, tá? O Geisel também vai ficar muito famoso, porque vai ser o presidente que vai, de alguma certa forma, começar a reabertura política do Brasil, que ele vai chamar de lenta, gradual e segura, tá? Bom, inicialmente, né, a política econômica, ele começou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que não teve bons resultados, né? Porque a economia ela estava descontrolada, tá? Vale destacar que ele criou o programa Proálcool, né? Que, por exemplo, o Brasil ia começar a produzir biocombustível, que nós chamamos de etanol ou álcool, né? Que hoje os carros no Brasil são flex, tá? O Brasil tem a maior frota de carros flex do mundo e E assim, é o que tem mais, também usa mais biocombustível na atualidade em relação aos planetas mundiais, tá bom? Então isso começa lá no governo do Geisel, ok? Então isso é o que fica mais de resquício da parte econômica. Ele não conseguiu controlar a economia, a inflação ela girava em torno de 20, 30% ao ano, só que a economia só crescia em torno de 6, 7%. Era um crescimento alto. Mas os juros comia tudo, a inflação comia tudo. Então passava desapercebido. Apesar do Brasil estar crescendo economicamente, a inflação era muito grande, porque a maioria das nossas empresas não eram empresas nacionais, tá? Eram empresas internacionais, e os lucros dessas empresas não ficavam no Brasil, então, a longo prazo, saía mais dinheiro do que entrava. E apesar de estar crescendo a economia, a inflação ia lá e diluía ela e ela passava desapercebido. Eu costumo deixar bem claro que em 75, né, quando a gente tem o governo do gás, ele inicia infelizmente, um momento que vai durar 20 anos de recessão, tá? Então, foi 20 anos quase ininterruptos que a economia brasileira só foi piorando. Quando chega no final dos anos 80, tanto que os anos 80 no Brasil é chamada de a década perdida, tá? Do ponto de vista econômico, ok? Bom, pragmatismo, né? Opa, pragmatismo, né? No plano das relações exteriores, o presidente Gás procurou aproximar-se de países socialistas, né? Ele desenvolveu, né, alianças com a China, rompeu com a China nacionalista, que era Taiwan, e estabeleceu relações diplomáticas com a China popular, que é a China comunista, que mantém isso até hoje. Vale lembrar também que o Brasil, a China é o país que mais compra produtos do Brasil na atualidade, tá? E também se aproximou de ex-colônias portuguesas na África, como Angola, Moçambique, que haviam se alinhado com a União Soviética, tá? Então, o governo Geisel, ele demonstra assim, ó, que você pode defender uma ideologia política, mas você não precisa ser um isolado, né? Você pode apoiar, você pode ser de direita, você pode ser capitalista, mas não quer dizer que você não possa ter relações econômicas com países ditos socialistas, tá? Então, nessa parte, ele é um governo mais aberto. Ó, deixa eu fechar isso aqui. Tá aparecendo coisas que não deve. Bom, o lento processo de abertura. Tudo bem? Então, o que que vai acontecer? Devido à crise econômica deixada pelo milagre, o povo vai meio que se rebelar do ponto de vista político. Por quê? Ainda continuava eleições, por exemplo, para deputados, senadores, e o governo queria voltar, por exemplo, com eleições para prefeito. Então era ser uma coisa gradual. Então, primeiro, ó, vamos colocar a eleição para vereadores, depois deputados, senadores, prefeitos, governador e por último, presidente.
né? Só que o que que vai assustar o governo? Quando vem as eleições, tá, para o Senado, por exemplo, dos 22 estados que existiam no Brasil na época, em 16, o partido da oposição, que era o MDB, venceu as eleições. Então ela teve maioria ampla no Senado. Olha que coisa louca. O Senado era maioria de esquerda não, de oposição, porque os dois partidos, o MDB e o Arena, eram partidos de direita. Só que um era pró ditadura e o outro era anti a ditadura, pró-democracia. Era a única diferença, tá, pessoal? Eles não tinham muito, por exemplo, do ponto de vista prático, eles não tinha muita diferença, não. Então, isso vai fazer com que o governo crie o que eles chamam de lei Falcão, tá? E começa a regularizar a propaganda eleitoral gratuita, que era a divisão do horário gratuito em partes iguais para partidos e seus candidatos. Então, só tinha dois partidos, que era o MDB e a Arena, cada um ia falar metade do tempo. A apresentação do nome do candidato, sua legenda, seu número, seu currículo, sua fotografia. Ele não podia ficar lá conversando, jogando conversa fora, tá? Então isso forçava o candidato a ir para a rua, a ganhar voto popular, como que é hoje, né? Comício, carro de som, essas coisas que às vezes irritam muito a gente na época de eleição. Tá, mas isso também vem dessa época aí, tá? Isso aí também da década de 70. Tudo bem que fica até a atualidade. Mais tarde, em 77, foi politicamente atribulado, né, ocorreram o fechamento do Congresso, em virtude de dissensões interpartidárias, repito, da reforma constitucional, e a cassação de vários dissidentes, quer dizer, principalmente do MDB e da Arena, tá? Do MDB, desculpa. Num ato de força, impôs ao país o chamado Pacote Abril, não gosto dessa câmera embaixo, tem que ser em cima. Pacote Abril, que inclui, entre outras medidas, a criação da figura do senador biônico. O que era um senador biônico? Um terço dos senadores seriam escolhidos pelo governo. Isso faria com que o governo sempre tivesse a maioria na Câmara do Senado. E aí vocês têm que imaginar o seguinte: quando ia para votação, os escolhidos pelo governo, eles votavam a favor do governo. E dava a sensação que assim, ó, tá vendo? A gente não é uma ditadura, a gente é democracia, porque tem votação. Os senadores apoiaram a medida do governo, mas claro, se você não apoiasse, se você criticasse, você perdia o mandato, você era caçado, você era perseguido. Então, é uma falsa ilusão. Isso aí é uma falsa ilusão. Tá? Porque o governo não podia, né, os políticos que eram contra o governo se declarar abertamente, tá? Como é hoje, por exemplo, né? A Polícia Militar, por ordem do Coronel Erasmo Dias, secretário de Segurança Pública do Estado, invadiu a PUC, onde os estudantes tratavam a reorganização da Uni, fechada pela ditadura. E aí, anos não, acho que no mesmo ano, teve um incêndio lá na PUC, né? Que é o prédio lá da. Ai, qual que é o nome? Esqueci agora. De Perdizes, tá? O prédio antigo, ele queimou. Muitos colocam culpa na polícia, mas nunca foi provado, tá? Mas teve esse incêndio lá na PUC também, tá? O que que vai chamar muita atenção? Vai ser um divisor de águas, isso aqui é muito importante. Vai ser o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, né? Que era o editor-chefe da TV Cultura na época. E aí, pegou muito mal por causa da foto, né, que circulou nos jornais, nas revistas, de um possível suicídio do Herzog, porque o Herzog, eles tinham que justificar, porque o Herzog era um cara muito famoso, tá? Não tinha como passar um pano desse jeito, né? Eles tinham que falar sobre isso porque senão ficaria uma coisa muito mal resolvida, né? Muito mal entendida. Então eles preferiram, né, repor isso aí. E aí eles colocaram com uma foto que, gente, ninguém acreditou na foto, né? Ninguém acreditou na foto. Ah, e isso levou o quê? A uma volta dos movimentos de contestação em relação ao regime militar, tá? Isso levou a uma volta. E aí, claro, né? Aí o governo vê que ele está ali muito prejudicado, tá? E ele começa de fato, abrir a democracia. Tá? Isso também vem acompanhado de greves que vão acontecer no final do governo do Geisel, na UBC. Surge nessas greves o movimento sindicalista,
Em 1º de janeiro de 79, o AI-5 deixa de valer, né, porque era uma duração de 10 anos, né, ele foi de 69, né, 67, na verdade, o AI-5, até 79, foi 12 anos, tá? Ele deixa de ter força, né, ele deixa de valer, e o governo já tinha deixado bem claro que ele não ia colocar um novo prazo para o AI-5. Então, sem o AI-5, os políticos não podem ser mais caçados, né? Então, muitos políticos que haviam sido perseguidos, que haviam deixado o Brasil, intelectuais, artistas, começam a retomar, a revoltar para o Brasil. E eles vão ser os grandes responsáveis pela volta do multipartidarismo. Só que isso só vai acontecer na troca do governo, né? Tem o governo Figueiredo, né? O governo Figueiredo troca de 79. No meio de 79, ele entra, ele vai ser o último presidente da era militar, tá? O Figueiredo enfrentou uma nova crise, né, por causa da Revolução Iraniana. Então, a, quando tinha estabilizado, assim, estava alta a inflação ainda, mas quando tinha estabilizado, veio uma nova crise do petróleo, Brasil muito dependente das exportações de petróleo, aí sai muito dinheiro do Brasil, o Brasil não dá conta, entra em recessão de novo, se afunda, de novo. Aí começa, aí fica uma lástima mesmo, né, a inflação. Ele chama, né, o Simons, o Defineto, para ver se dá. Mas assim, único solução que eles têm muitas vezes é pegar empréstimos, né? Com FMI. Só que isso só vira uma bola de neve. Porque você está subindo a bola de neve, está ficando cada vez maior. Uma hora ela vai voltar para tudo por cima de você. Você não vai aguentar mais. E aí foi aumentando a dívida externa brasileira. Aí, para pagar a dívida, o governo aumentava os impostos, fazia congelamento dos preços, dos salários, dos investimentos em saúde, educação. Olha, queridos, vocês não iam querer viver no Brasil política e economicamente ali na virada da década de 70 para 80. Economicamente era uma lástima, era horrível, né? Se tornou um dos países com maior dívida externa do planeta, tá bom? Em 81 e 83 foram marcados pela recessão e a queda da renda do trabalhador e a alta da inflação. O país vivia assim o fenômeno da estagflação, tá? Em 84, a situação apresentava uma melhora nas contas externas, pois os preços do petróleo caíram no mercado internacional. A inflação, contudo, continuava alta, atingindo 200% ao ano. Gente, vocês não sabem o que é 200%. O pessoal tá dando chilique hoje com 5% ao ano. Imagina 200% ao ano, tá? Era 40 vezes maior. Tá? Vocês não têm noção disso, ok? Então foi horrível, década perdida mesmo da ponto de vista econômico. Nesse contexto, que foi aprovado o decreto número 2065, que fixava o reajuste dos salários muito abaixo da taxa da inflação. Isso levou o quê? A uma nova greve, tá? No interior de São Paulo, né? A greve dos metalúrgicos, por todo o interior, por todo o ABC. E aí surge um partido político a partir dessas greves, que é o PT, tá? O Partido dos Trabalhadores, que inicialmente era o único partido de esquerda que existia no Brasil, tá? Os outros partidos, eles eram centro ou eram direita, tá? E também era um partido muito identificado com as revoluções comunistas, tanto que o PT é considerado um partido de esquerda até os dias atuais, tá? Também surgem dois movimentos sindicais, que é a CUT, né, a Central Única dos Trabalhadores, e a CGT, que é a Central Geral dos Trabalhadores. Abertura política, tá? No começo do seu mandato, Figueiredo já tinha assinado a lei da anistia, né? Que colocava perdão para todos os crimes políticos que envolviam tanto civis quanto militares, né? Hoje essa lei é muito criticada, tá? Por ter inocentados muitos, alguns militares foram muito cruéis, tá? Alguns que estavam envolvidos, não eram todos, claro. A lei foi duramente criticada, né? Que eu estou falando para vocês, mas era o que tinha para aquela época, tá? A lei não reintegrou o serviço público, os anistiados que tivessem sido demitidos compulsoriamente. Não indenizou os anistiados que sofreram prejuízos por força da repressão e excluiu aqueles condenados por crimes de sangue. Então, se você tinha cometido algum assassinato
em prol da revolução socialista, né, que era o que eles diziam, você não ia receber sua, como que fala aqui, anistia, tá? Aparece os partidos políticos, né, ó, PDS, tá? Partido Democrático Social, composto por antiga Arena, tá? PMDB, Partido Movimento Democrático Brasileiro, originário do antigo MDB. PTB, Partido Trabalhista Brasileira. PDT, Partido Democrático Trabalhista, e PT, Partido dos Trabalhadores, liderados por muito tempo pelo Lula. Tá? Bom, o processo de abertura, no entanto, incomodava os setores da linha dura do regime, que entendiam ainda não ser o momento para a redemocratização. Tá? Isso levou ao episódio do atentado do Rio Centro, quando uma bomba explodiu no estacionamento do Rio Centro, um centro de convenções localizado no Rio de Janeiro. Eles esperavam que com essa explosão, né, infelizmente não houve vítimas, tá? Porque o militar que foi responsável por esse atentado, ele não quis criar vítimas, então ele foi contra as ordens de um superior dele, que era para causar muito estrago. Então ele deixou numa área isolada, o carro quando explodiu não afetou praticamente ninguém, né? Mas qual que era a intenção deles? A intenção era a seguinte: criar um estado de sítio e colocar a culpa nas pessoas de esquerda. Tá? Nos revolucionários. E aí eles queriam retroagir nesse movimento de abertura política. Tá? Isso já está tudo comprovado por meio de documentos, tá? Não estou inventando, tá? Inicialmente, o governo divulgou que a explosão havia sido causada por grupos terroristas de esquerda. No entanto, as investigações posteriores apontaram que o artefato tinha sido plantado por membros das forças de segurança do regime militar, com o objetivo de criar um pretexto para reprimir e perseguir opositores. Essas descobertas expuseram ainda mais a ditadura e tornaram a abertura um movimento quase que urgente, né? Então, em 82, foram restabelecidas as eleições diretas para governadores, as quais alterariam profundamente o mapa político do país, tá? As diretas já, né? Então, qual que foi a grande X aqui? Se em 82 já tinha eleições para governador, por que que já não poderia ter eleições para presidente? Foi esse o grande questionamento. Tá? Então, muitos políticos, muitos intelectuais, muitas pessoas influentes na época defendiam a volta já das eleições para presidente da República. Ok? O Figueiredo já tinha anunciado que ele seria o último presidente militar, mas ele nunca tinha declarado como seria essa eleição. Então, essa eleição inicialmente seria indireta, seria pela cúpula do Exército, tá? E aí, claro, né? Muitos tinham medo deles voltarem nessa promessa e fazer diferente. Em 83, né, o deputado Dante Oliveira propôs, né, uma emenda de eleição presidencial para janeiro de 85, né? Então ela foi para votação, só que assim, devido a uma manobra política de dissidentes, né, o texto não foi aprovado, tá? E então ele não passou, tá? Por causa da dissidência, muitos deputados e senadores faltaram no dia da votação, não dando o quórum mínimo para aprovação, o mínimo de votos, tá? Em 84, as oposições decidiram enfrentar o regime militar nas eleições do Código Colégio Eleitoral, valendo da cisão do PDS, que deu origem ao PFL, Partido da Frente Liberal. Esses partidos não existem mais, tá? Ali, o PMDB e o PFL se uniram e criaram a Aliança Democrática, que lançou a chapa Tancredo Neves, José Sarney. Em 15 de janeiro de 85, né, Tancredo Neves, candidato das oposições, derrotou Paulo Maluf, o candidato do governo, dentro do próprio colégio eleitoral. Quer dizer, por quem ia votar? Deputados e senadores. E como eles fizeram essa chapa meio centro-direita, é centro-direita, tá, pessoal? O PFL era um partido de direita, o PMDB era um partido de centro, tá? Então, meio de centro-direita, eles conseguiram mais votos e acabaram elegendo aí o primeiro civil de forma indireta depois de 21 anos, tá? Que era o Tancredo Neves. Tudo bem? O Tancredo, ele não chega a assumir, porque na semana que estava marcado para ele assumir, né? Meio de abril ele acaba adoecendo, ele vai ser tratado aqui no Albert Einstein. Só que quando chega no dia dele ser empossado, ele não está apto, então quem assume é o José Sarney, que é o vice-presidente, e alguns dias depois o Tancredo Neves vem a falecer, tá? Então, e aí quem vai ser de fato o presidente é o vice, que é o José Sarney, que vai governar até 1990, ok?
Bom, eu acho que é só isso, tá? Interrompo por aqui para vocês. Dois videozinhos, amanhã eu vou gravar o outro, eu mando para vocês, tá bom?